Abdoral Rocha, eu sou o professor Fábio Avelino e vou ministrar para vocês mais uma aula de História. Vamos lá? Vamos para a nossa aula, que abram-se as cortinas. É isso aí, capítulo 4, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Lembrando para vocês que essa aula tem como base teórica o nosso livro didático, então é de supra importância que vocês estejam com o livro em mãos quando estiverem assistindo esta videoaula. Bom, pessoal, essa aula de hoje eu dividi em 3 subtítulos. O primeiro é Movimento de Mulheres. Segundo, Berta Lutz, na luta pelo voto feminino. Subtítulo 3, Anos de 1960. Pílula, mini saia e calça Saint-Tropez. Vamos lá? Vamos para a nossa aula. Movimento de Mulheres. A partir do advento da República, também as aspirações das mulheres foram mudando significativamente. As mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, indispensável à autossuficiência econômica e o direito de votar e de serem eleitas, indispensável à cidadania plena. A Constituição de 1981, no entanto, negou o direito da mulher ao voto. A advogada Mirtes Campos e a professora Leolinda Daltro tentaram se alistar para votar, mas tiveram seus pedidos recusados. Leolinda Daltro reagiu fundando em 1910 o Partido Republicano Feminino, o PRF. Em 1917, ela organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro, fato que surpreendeu a muitos. Pessoal, a partir do advento da República, ou seja, a partir de 1889, também as aspirações das mulheres mudaram significativamente. Bem sabemos que até um tempo não muito distante, no passado, as mulheres elas não tinham tantas oportunidades como as que tem hoje, né? O que se esperava de uma mulher é que ela fosse uma boa mãe, fosse uma mulher recatada, uma mulher do lar, uma mulher dita prendada. Só que, com o tempo, as mulheres começaram a exigir os mesmos direitos que os homens. Inclusive o direito de votar, o direito de ser votada, o direito à educação. Porque através da educação elas iam ficar autossuficientes. Ou seja, elas iam se tornar independentes financeiramente. Porque iam adquirir um trabalho digno, com um salário bem melhor. Naquela época, geralmente as mulheres trabalhavam em trabalhos domésticos. Então, a partir de 1891, que foi a primeira Constituição republicana no Brasil, durante o documento, foi negado o direito de voto das mulheres. A advogada Mirtes Campos e a professora Leolinda Daltro, uma carioca e a outra nordestina, elas tentaram se alistar para votar, mas tiveram seus pedidos recusados. Então, a senhora Leolinda Daltro, ela reagiu a isso e fundou o Partido Republicano Feminino, diga-se de passagem, um dos primeiros da América Latina. Em 1917, ela organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro, fato que surpreendeu a muitos. Vale ressaltar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil em 1917, e esse fato surpreendeu porque as mulheres estavam fazendo uma desobediência civil. Influenciado por esse fato, talvez no mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino, mas o projeto não chegou a ser discutido. As autoridades da época opunham-se fortemente às lutas das mulheres por direito, enquanto os homens de ciência as rotulavam como pessoas incapazes de menor inteligência, sendo, portanto, inadequadas para a vida pública. A imprensa engrossava o coro antifeminista, ridicularizando as demandas das mulheres com piadas, ilustrações e charges de mau gosto. Pessoal, esse Maurício de Lacerda, ele era um deputado socialista, ou seja, ele era adepto das teorias marxistas, lá da Revolução Socialista da Rússia de 1917. Então, ele lia os escritos de Karl Marx e ele era a favor do sufrágio universal. O sufrágio universal significa o direito ao voto de todas as pessoas em condições intelectuais, ou seja, maiores de 18 anos e que sejam minimamente letrados.
Porém, o projeto não chegou a nem ser discutido. Vale aqui ressaltar que o machismo naquela época era muito grande. Inclusive, tinha-se até o chamado machismo científico, né? Onde alguns cientistas queriam provar, né, através de experiências, que a mulher tinha menos neurônios do que o homem, né? Porque o cérebro da mulher era diferente, então ela tinha menos massa cefálica e ela era menos inteligente do que o homem. O que, com o passar do tempo, né, se contrastou que não passava de uma falácia, né? A mesma capacidade intelectual que os homens têm, as mulheres também. E a imprensa, como sempre, né, a imprensa de massa, né, ou seja, a imprensa oficial, ela sempre foi contra os movimentos sociais, né? Aqui o texto diz que, essa imprensa era antifeminista, ridicularizando as demandas das mulheres, com piadas, ilustrações e charges de mau gosto. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar uma mulher fazendo um discurso no dia 1º de maio, ou seja, no dia do trabalho, em 1915, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Perceba que há muitos homens aqui escutando essa mulher discursar. Vamos lá, dar continuidade? Berta Lutz e o direito pelo voto feminino. É nesse contexto que a feminina Berta Lutz chega da Europa em 1918, disposta a lutar pela emancipação da mulher no Brasil. Leia o que uma historiadora conta sobre Berta Lutz e suas companheiras. Berta e suas companheiras organizam-se em associações, fazem pronunciamentos públicos, escrevem artigos e concedem entrevistas aos jornais, buscam apoio de lideranças e da opinião pública. Berta e suas companheiras organizam-se em associações, fazem pronunciamentos públicos, escrevem artigos e concedem entrevistas aos jornais. Busca o apoio de lideranças da opinião pública. Pessoal, vale aqui ressaltar que a Berta Lutz, ela é filha de uma enfermeira inglesa com um pai brasileiro. Ela se formou em biologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, e era uma mulher muito intelectualizada, muito por dentro dos avanços feministas, dos direitos, das liberdades individuais na Europa. Então ela vem ao Brasil em 1918 disposta a lutar pela emancipação da mulher. Então, segundo aqui a historiadora Carla Pinsky, ela relata que Berta, quando ela chegou, ela começou a organizar associações junto com outras mulheres e começou a dar entrevista em jornais e pedir apoio de lideranças progressistas e também da opinião pública. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Aqui nós conseguimos visualizar através desse acervo do icônico de geografia Berta Lutz em campanha pelo voto feminino em 1928. Vale ressaltar que esse avião aqui, pessoal, que ela tá descendo, esse ultra leve, foi bastante utilizado na Segunda Guerra Mundial. Então, uma mulher andando de avião em 1928 já era bastante revolucionário. E a senhora Berta Lutz foi uma das primeiras ativistas femininas, né, pelo direito das mulheres aqui no Brasil. Apesar da multiplicidade de atividades que conseguiu empreender, abrindo várias frentes de luta, a conquista do voto mereceu sua prioridade. Acredita-se que o acesso aos direitos políticos era essencial à obtenção de garantia com base na lei. Em 1932, o Brasil finalmente ganhou o novo Código Eleitoral. Estabeleceram-se no país o voto secreto e o voto feminino. Pessoal, vamos se atentar aqui a esse parágrafo. Apesar da multiplicidade de atividades, ou seja, de entrevistas em jornais, busca de políticos progressistas, tentando mobilizar a opinião pública, ainda assim, a prioridade desses movimentos feministas era o direito ao voto, era o direito a votar e ser votada. Na primeira Constituição Republicana no Brasil, de 1891, isso foi negado. Logo depois, na Constituição de 1934, vale ressaltar que em 1930 teve uma revolta aqui no Brasil, né? Chamada de tenentismo. É chamada Revolução de 30, eu preciso chamar a Revolta de 30, onde Getúlio Vargas chega ao poder.
Em 1934 é elaborada uma nova Constituição e aí sim a mulher passa a ser uma pessoa que possa votar e ser votada. Com isso, o Brasil tornou-se o segundo país da América Latina, ficando atrás apenas do Equador, a estender o direito de voto às mulheres. Faltava agora a incorporação desse princípio à Constituição, que só seria votada em 1934. Graças às pressões feministas e coroando uma luta de décadas, o sufrágio feminino foi finalmente garantido com a inclusão do artigo 108 na Constituição de 1934. Vale ressaltar, pessoal, que essa Constituição de 1934 ela foi bastante progressista para os padrões brasileiros, né? Diga-se de passagem, Getúlio Vargas era um estadista que conseguiu mobilizar diversos movimentos sociais, negros, mulheres, os comunistas, o integralismo, a Igreja Católica. Então ele era um ardiloso político que conseguiu canalizar todo esse apoio em troca de benefícios, né? Como os benefícios que ele deu aos trabalhadores, que ainda hoje, né, pode ser visto como o salário mínimo, a CLT, que é a Comissão de Leis Trabalhistas, o 13º e tantos outros que, infelizmente, de uns anos para cá está sendo retirado novamente, né? Vamos lá dar continuidade. Subitem 4.3, anos de 1960. Pílula, mini saia e calça são tropeço. Pessoal, vale ressaltar que os anos de 1960 é considerada a década perdida, né? Então também é uma década também de muito movimento social, onde os jovens começaram a se mobilizar. A década de 60 também coincide com a década hippie, né? Onde milhares de pessoas no mundo inteiro começaram a contestar os padrões sociais. Aqui no Brasil, nos anos 1960, enquanto os negros lutavam por direitos que a sociedade lhes negava, as mulheres também mostravam sua força. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918, o movimento feminista vinha mobilizando milhões de mulheres no mundo. Em 1960, no entanto, a liberação ao público da pílula anticoncepcional marcou o início de uma verdadeira revolução sexual. A pílula, que passou a ser vendida em qualquer farmácia, permitia à mulher decidir se queria ou não engravidar e possibilitava a ela uma vida sexual mais intensa. As mulheres passaram a debater e denunciar a crença vigente na época de que a mulher era incapaz para a vida intelectual e de que era naturalmente inferior a uma. Bom, pessoal, essas revoluções sociais, que principalmente na década de 60, ela ganhou muito força, porque as mulheres, desde a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram ao fronte de batalha e as mulheres assumiram profissões que eram ditas masculinas, porque na realidade faltou a presença masculina na sociedade, porque a grande maioria dos homens foram para a guerra, as mulheres assumiram seus locais nas fábricas, nas escolas, em frentes de trabalho, e isso fez com que as mulheres se emancipassem. E essa luta toda descarregou que na década de 60 foi liberado, né, principalmente aqui no Brasil, a pílula anticoncepcional. Ou seja, isso significava dizer que a mulher ela podia decidir quando ela ia engravidar, porque naquela época não se tinha controle de natalidade, né? Não se fazia planejamento familiar, né? Então as mulheres muito jovens muitas vezes se enchiam de filhos, né? E a partir da pílula concepcional elas começaram a serem mais independentes, a querer estudar, a planejar ter filhos quando tivessem já mais assentadas financeiramente. E isso também fez com que muitas mulheres começassem a ingressar em academias, em faculdades e contestar a ideia de que ela era naturalmente inferior aos homens. Nessa imagem eu estou trazendo uma ilustração aqui de algumas roupas femininas da época, né? Então aqui essas duas jovens andando pelas ruas de Paris com mini saia, que isso realmente era uma revolução para a época. E aqui do lado nós temos as famosas calças Saint-Tropez, né, que tão popular nos anos 60 e 70. Vale ressaltar que aqui no Morrinhos, uma das primeiras pessoas a usar mini saia, uma das primeiras mulheres a usar mini saia aqui no Morrinhos na década de 60 foi a dona Luzia Rocha. Aquela senhora que escreveu o hino, né, do município e escreveu um livro também muito bom.
Ela foi uma das primeiras, né? Conta-se que ela andava escondida, né, dos pais e era muito criticada na sociedade, mas ela sempre teve esse perfil dela revolucionário, que ela tinha morado em Fortaleza e por lá, cidades maiores, as mulheres geralmente se rebelam aos padrões vigentes da sociedade com a maior facilidade. Nos anos de 1960, as escritoras como Betty Friedan e Simone de Beauvoir inspiraram o movimento feminista. Essa última autora de vários livros muito lidos na época dizia que a mulher não nasce obediente, passiva ou dependente. É a educação machista que a faz aceitar a dominação masculina. Daí a necessidade de se libertar da educação repressora e buscar uma autorrealização. A moda dos anos de 1960 também ajudou na construção dessa nova mulher menos tímida e mais confiante. O uso de calças estilo Saint-Tropez com o umbigo de fora e a mini saia são invenções daquele tempo. Como nós vimos, né, a sociedade ela sempre passa por transformações. E foi a partir dessa época, da década de 60, que as roupas começaram a ficar mais ousadas, principalmente aqui no Brasil. Vamos lá? As mulheres dos anos de 1960 engajaram-se também na luta política. Em várias partes do mundo surgiram organizações femininas que promoviam debates, cursos, publicações e levavam milhares de manifestantes às ruas para exigir salários e direitos iguais aos homens. A aprovação do divórcio e o direito a certo número de vagas no funcionalismo público nas universidades. Nas últimas décadas, as mulheres têm conquistado um espaço considerável nas mais diferentes áreas da vida social, sobretudo no mundo do trabalho. Mas o machismo continua existindo e é facilmente perceptível, por exemplo, quando se observa o comportamento dos homens no trânsito. Pessoal, essa questão da luta das mulheres, principalmente na política, é um fato muito perceptível. Vamos analisar aqui em Morrinhos, né? Por exemplo, aqui no Morrinhos nós temos 11 vereadores. Quantas vereadoras nós temos? 2. A professora Luzia e a Télia Leone. São 9 homens e 2 mulheres. Quantas prefeitas aqui no Morrinhos nós tivemos? Nenhuma. Se você for analisar os cargos públicos, né, a quantidade de advogados, a quantidade de médicos, sempre as mulheres são inferiores. Né? Em número inferior. Porque a sociedade ela é majoritariamente machista. Né? Ela foi feita para os homens. E as mulheres têm lutado bastante. Vou dar um exemplo. Como que um homem e uma mulher se formam na mesma faculdade, estuda pela mesma quantidade de tempo. Quando é na hora de receber o salário, na hora do trabalho, geralmente as mulheres recebem até 40% a menos do que os homens. Então eu, particularmente, sou a favor dos direitos iguais, tanto profissionalmente como intelectualmente. Pessoal, a pilha acabou, né? Por hoje é só. Uma boa tarde. Fique em casa e até a próxima.